mais fácil fechar o partido. Renan, falando um pouco sobre os projetos de governo, você defende uma segurança pública mais rígida, né? E o que isso significa exatamente assim em termos de políticas públicas? Porque a gente sabe que com uma segurança pública, um viés mais rígido, também podem surgir questões de abuso, violações de direitos humanos. Em termos de políticas públicas, o que você quer dizer com uma segurança pública mais rígida? Um exemplo, vamos começar. O Brasil é um país em que as violações de direitos humanos elas acontecem o tempo todo. Acontece através das polícias também? Em uma pequena parte, dependendo da região do Brasil. Mas hoje você não tem alguns direitos fundamentais garantidos. O primeiro é o direito de ir e vir. Uma pessoa não anda em uma grande cidade brasileira tranquila com o celular na mão. A pessoa, toda a casa do brasileiro ela tem que ser murada. Todo casa do brasileiro, além de murada, eu tenho que botar uma cerca elétrica. O carro dos brasileiros, se não pode ser blindado, e a maior parte das pessoas não pode pagar, ela tem que ter pelo menos um insufilme. Tem gente na minha cidade, São Paulo, que anda com o famoso celular do bandido. Que além do seu celular oficial, você anda com outro que se for assaltado, você dá o outro celular para ele. Mulheres têm medo de andar em vários lugares, em várias ruas à noite. Então, os direitos fundamentais nossos são mitigados no nosso dia a dia já. Então a gente já vive num país em que os direitos humanos são parciais, especialmente em regiões favelizadas em que não se quer direito de propriedade, em que isso é garantido por um grupo, a sua existência, seu direito de ir e vir, suas liberdades individuais são garantidos por um grupo semi-terrorista que são as facções. A gente está falando de mais de 23 milhões de brasileiros que vivem nessas circunstâncias. Pois bem, nós temos que fazer o básico que a experiência internacional nos mostra. Aumento de penas, mudança na lei de execuções penais, que faz com que uma pessoa que é reincidente, ela fique na cadeia e não tenha, por exemplo, uma progressão de pena. A gente tem que construir mais presídios, porque eu não quero violar o direito humano lá do cara que é preso. Eu acho que o cara que foi preso, ele tem que ficar preso. Costura uma bola, trabalha ali dentro, vai pra cela dele e só. Não acho que, tampouco o presídio tem que ser controlado por facção. Então, eu tenho que aumentar as leis penais, eu tenho que ter leis muito duras também com relação à atividade policial. O policial que trai o seu dever, que trai a sua farda para cometer crime, ele tem que ser punido tal qual um traficante de qualquer facção organizada. Que é o que acontece com as milícias no Rio de Janeiro. Quem é um miliciano, no fundo, é um policial que traiu o seu dever junto à sociedade. Então, a lei e a ordem, ela serve, inclusive, e de maneira muito enfática, para o policial que eventualmente possa atrair seus deveres junto à sociedade. Porque ele tem uma posição privilegiada. Ele é o aparato do Estado utilizando o monopólio da violência. Quando ele usa o monopólio da violência para atrair as pessoas, a pena dele tem que ser muito alta. Então, a punição tem que ser alta para todos esses. Só que a questão toda nós acreditamos que a disciplina criada através da lei e da ordem, ela se torna cultura. E a cultura, depois, ela cria um ambiente de alta confiabilidade. Tem um grande líder político, para não falar assim, Renan, você está falando em termos genéricos. Tem o cara que foi talvez a maior liderança da Ásia, em termos criativos aí nos últimos 50 anos, foi o Liu Qian, que transformou Singapura de uma vila de pescadores num dos lugares mais desenvolvidos do mundo. E ele começou com muita lei e ordem. Essa lei e ordem depois se torna autodisciplina na parte das pessoas. E isso se tornou um lugar muito bom de se viver. E nós precisamos começar assim. O Brasil é um país em que o espaço alheio não é respeitado, em que não há nenhum senso de comunidade. Então, a lei e a ordem ajudam a criar isso. Primeiro, como hábito. Você tem que ter medo, você tem que ter autodisciplina. Do tipo, aqui vocês não têm tanto esse problema. Agora, se eu estou num ônibus em São Paulo, se eu estou andando numa praça, vai aparecer um cara com uma caixa de som super alta, desrespeitando o espaço alheio. Vai aparecer uma pessoa que eventualmente possa te assaltar. Essa invasão do espaço do outro, ela tem que ser coibida. Não apenas através da reeducação. Ela vai ter que ser coibida também através da força. Se essa pessoa não respeita o espaço ali através dos bons hábitos, ela vai ter que respeitar através da força, através da punição. Aí uma hora isso vira hábito. Hábito vira disciplina, e disciplina vira na prática cultura. E a gente tem que criar uma cultura de convivência. Então o processo tem que ser holístico. A gente tem que criar uma cultura no Brasil, uma cultura civilizacional de respeito aos outros. Mas isso passa necessariamente por impor lei e ordem. Agora, muito se debate também no Brasil sobre a redução da maioridade penal. Como é que é visto isso dentro do teu plano? Olha, pesquisas não só no Brasil, mas fora, nos mostram o seguinte. Quem comete o crime violento? A pessoa que comete o crime violento é, em geral, um homem dos seus 15 a seus 28 anos, ou 29 anos. Isso varia. Em geral, sem a figura paterna. E, em geral, trabalhando com estímulos muito fáceis de ganhos financeiros ou de respeitabilidade e hierarquia dentro da sua comunidade. Esta pessoa tem que ser coibida em cometer o crime nessa janela. Quem é o menor de idade que comete crime no Brasil? É um garoto que é cooptado enquanto ele está no período da escola por um grupo criminoso, por uma facção, para primeiro cometer pequenos delitos fáceis. Este cara, portanto, se nós não temos uma legislação que não o pune, este cara vai continuar sendo utilizado como bucha de canhão e como mão de obra barata pelo crime. Então nós temos que reduzir a maioridade penal.
Porque você acaba com esse estímulo, que é um estímulo muito simples e muito fácil. Os caras que cometem furtos e pequenos roubos de celular no Rio de Janeiro são, em grande medida, menores de idade. O material que vai depois se tornar o vapor, ou vamos dizer, o auxiliar, a força auxiliar de combate em facções criminosas no Nordeste são menores de idade. Então, esses menores de idade só estão entrando tão fácil no crime porque o crime sabe que é fácil fazer essa computação e que não há muito custo nisso. Então, nós temos que coibir. Então, a redução da maioridade penal faz parte desse processo. Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Missão, agora em 2026. Você entende que a polícia brasileira é letal ou não? Eu acho a letalidade uma consequência de uma guerra que existe. Então, a polícia brasileira, ela precisa ser letal quando a letalidade ela é necessária. Se você está fazendo um enfrentamento a um crime organizado altamente armado, você vai acabar matando gente. E faz parte do jogo. A questão toda é, se o bandido não se rende, você tem que matar ele. Aquela operação recente lá no Rio de Janeiro, 100 e tantos mortos, o que você achou? Qual é a avaliação que você faz? Do ponto de vista técnico-operacional, ela é quase perfeita. Do ponto de vista da aplicação da política pública no longo prazo, ela terminou naquilo. Você não consegue fazer um combate ao crime organizado numa favela e indo fazer uma incursão e parando naquilo. Por mais que eles tenham matado algumas lideranças importantes do Comando Vermelho ao redor do Brasil inteiro. Teve liderança do Pará, teve liderança do Ceará, teve liderança do próprio Rio de Janeiro. A questão toda é, nos dias seguintes, aquela favela estava novamente na mão do crime organizado. Por que o não consegue se fazer mais? As polícias dispõem de meios de ação. Eu tive no BOP lá no Rio de Janeiro. O BOP falou, cara, se a gente tiver os marcos legais todos certinho, pra gente prender os caras, pra manter os caras na cadeia, pra debelar as operações, pra quando a gente for fazer uma operação na favela e eles se esconderem na casa de uma pessoa, a gente puder entrar na casa, que isso vai ser garantido mediante, por exemplo, um estado de defesa circunscrito àquela região. Se nós tivermos isso à disposição, a gente destrói o crime organizado. E aí o Estado vai poder fazer uma urbanização dessas regiões. Então, o que tem que ter é, o governo federal tem que participar das operações juntos, dentro de um horizonte maior de ocupação territorial e desfavelização. Porque não existe destruição do crime organizado que não passe depois por uma política de desfavelização e de recuperação da população local. O que você acha daquela expressão muito utilizada recentemente, que bandido bom é bandido morto? Eu acho que o bandido bom que se entrega é bandido preso. Bandido bom que não se entrega é bandido morto. Eu acho que o ato de não se entregar, de não se render, em qualquer nação civilizada, significa morte. Em qualquer lugar. E vamos combinar que um bandido que está com um AR-15 na mão, ele não está muito afim de se render, né? Inclusive, é uma expressão de poder dele. Então, ele tem que ser morto na prática. Os policiais têm que ter licença para, diante de um bandido que está fortemente armado, eles atiram para matar. É isso, porque a gente tem que tirar, vamos dizer, o pressuposto de que aquele lá um cidadão de bem que está andando, apenas desfilando. Mas você entende assim que os governos de esquerda afrouxam isso um pouco? Muito, mas as políticas de segurança pública à esquerda... O Brasil está, vamos dizer, com muitos traumas que vêm do período do regime militar, que aí eles foram plasmados na legislação e na mentalidade do nosso legislador, que tem uma perspectiva mais à esquerda, que na hora de ficar discutindo direitos humanos, acabou criando monstros, PCC, Comando Vermelho e inúmeras outras facções. As facções são filhas diretas da frouxidão da visão de mundo, que é uma visão de mundo à esquerda que domina o Brasil desde a nova Constituição, que é uma realidade, não adianta a gente negar isso. E eu acho muito louco que regimes à esquerda que existem na Ásia, nenhuma tem essa legislação. Se você perguntar para um chinês como é que são as leis penais deles, assim, elas são super rígidas. Eu pareço, vamos dizer, eu pareço um cara do PSOL perto de um chinês nesse sentido. Os chineses são... não, o cara tem uma facção. Aqui na China, eu vou matar, vou fuzilar todos. Ora, então, por que a esquerda brasileira não segue o exemplo chinês nisso? O exemplo vietnamita nisso? Não, aí eles não querem. Né? Aí eles querem uma visão de mundo europeia e americana. Não, nós temos que ter, vamos dizer, um endurecimento das nossas leis para você destruir. Nós precisamos prender e ou matar todas as lideranças do crime organizado. Muito. A coisa cruzou linhas de aceitação muito grandes. Assim, vocês sentem menos isso aqui em Santa Catarina. Eu tive no Ceará. No Ceará, o Comando Vermelho fez uma tomada do Estado, até de municípios pequenos, matando professor, professora. É um negócio horroroso. É banditismo, é um novo cangaço. Tem até uma facção que chama novo cangaço, mas é um novo cangaço que está acontecendo e as pessoas não estão dando bola como deveriam. 2049. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.